Nossa aula de número 16. A temática aqui envolve o artigo 70, um artigo praticamente autoexplicativo, contido no título 3º, que fala da prevenção, capítulo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veremos o 70, o 70A, o 70B e faremos uma remissão ao artigo 71. Acompanhe comigo a leitura e, no seu material apostilado, faça as devidas anotações e os devidos grifos. Diz o artigo 70 que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Isso daí é meio óbvio e já comentamos isso em blocos anteriores. Dando continuidade, o artigo 70A informa que a União, os Estados, veja que Estados estão no plural, então estamos falando dos Estados membros da Federação, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, eles são obrigados, deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações, inciso 1, a promoção de campanhas educativas que devem ser permanentes, não podem ser eventuais, permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante ou dos instrumentos de proteção aos direitos humanos. Então, campanha educativa permanente. É um objetivo, é um meio que a União, os Estados, o Distrito Federal e o município vão usar para reeducar os pais, para que estes aprendam que existem outras formas de ensinar o seu filho, de disciplinar o seu filho, que não seja por meio do castigo físico. Inciso 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e o município também vão trabalhar de forma conjunta, visando a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do MP, da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 3º, esses entes federados também vão atuar de maneira conjunta, buscando a formação continuada e a capacitação dos profissionais. Que profissionais? Profissionais de saúde, educação e assistência social e demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Inciso 4. Os entes federados devem prestar o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Inciso 5º. Os entes federados devem atuar de maneira conjunta, visando a inclusão nas políticas públicas de ações que visem garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e atividades junto aos pais irresponsáveis, com o objetivo de promover. Promover o quê? A informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre as alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Isso é, desde o período pré-natal, os pais devem receber orientações a respeito do processo educacional de seus filhos, a serem convencidos de uma verdade que é inquestionável. Ninguém educa batendo, ninguém educa com violência, ninguém educa humilhando. Você só deseduca, você só constrange. Você só transforma aquela pessoa que está crescendo, que está em fase de desenvolvimento, aquela criança e adolescente, em um ser pior do que você, quando você incide nessas práticas. E a partir do momento que a gente trabalha de maneira educativa e preventiva, desde o pré-natal,
o convencimento desses pais que esse tipo de expediente, a força física, o constrangimento, a violência, não vão educar, e ensinamos eles outras formas de fazê-lo, nós estamos sim efetivamente transformando a sociedade. Porque se palmada, se castigo, se constrangimento, se humilhação educassem alguém, os presídios estavam vazios. As instituições de internação de menores estariam vazias. Dando seguimento ainda, os entes federados vão atuar de maneira conjunta buscando a promoção de espaços intersetoriais, locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta, focado nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. E como parágrafo único do artigo 70A, temos que as famílias com crianças e adolescentes com deficiência, elas terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Guarda essa regra, ela é muito importante não só na prática, como para fins de concurso público. Vamos agora para o 70B, fazendo uma remissão ao artigo 71. O 70B informa que as entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71. Vamos logo no 71 ver que entidades são essas? Veja aí, na sequência eu tenho o artigo 71, que diz que a criança e o adolescente têm direito à informação, à cultura, a lazer, a esporte, a diversão, a espetáculos e produtos e serviços que respeitam sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Então, as instituições que trabalham com cultura voltada para criança e adolescente, esporte voltado para criança e adolescente, lazer, diversão, espetáculo, isso é, cinema, teatro, por exemplo, essas instituições e os profissionais que trabalham nestas instituições, é deles que estamos falando. Do profissional que atua na área de cinema, lá do cinema mesmo, no shopping onde você vai assistir o cinema, no teatro, na casa de show, enfim. São desses profissionais que atuam nesse segmento. Vamos lá agora, artigo 70B. As entidades públicas e privadas que atuam nas áreas a que se refere o artigo 71, cultura, lazer, esporte, dentre outros, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma instituição que pode ser pública ou privada, que trabalhe com esportes, fomentando o esporte. E você tem ali naquela instituição, seja pública ou privada, um técnico de futebol. E esse técnico de futebol que treina as crianças percebe que aquele filho de alguém que está ali treinando futebol é maltratado o tempo todo pelo pai ou pela mãe, ou por ambos, para que possa ter um desempenho melhor. Inclusive ele toma palmada, se perde o jogo. Esse técnico ele é obrigado a comunicar ao Conselho Tutelar. Ele tem que ter a capacidade de reconhecer que aquele aprendiz, aquele esportista mirim que ele tem, está sofrendo maus tratos, muitas vezes até decorrente de um mau desempenho que ele teve numa atividade desportiva. Ele tem que comunicar ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai sim chamar os pais para aplicar as medidas cabíveis, veremos mais adiante. Ou aqueles que detêm a guarda da criança. A eles também é aplicado as medidas, serão aplicadas as medidas cabíveis, se elas agem com violência em relação à criança. Bem, diz ainda o parágrafo único do artigo 70 que são igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível na forma deste estatuto, o injustificado retardamento ou omissão, culposos ou dolosos. Se você tem um cargo, função, ofício e através deste você fica ciente que uma criança ou adolescente é vítima de maus tratos, humilhação, abandono e não comunica, você é omisso, você está sujeito às penas previstas
neste estatuto que estudaremos mais adiante. Muito bem, encerramos a nossa aula, a aula de número 16. Na próxima aula, a aula de número 17, vamos iniciar o estudo do artigo 71, que de certa forma a gente já comentou aqui, e vamos partir para os demais na sequência, falando ainda dessa questão da prestação de assistência no sentido cultural, desportivo, de lazer, entre outros. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.